Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao problema proposto. O enunciado diz o seguinte: o menino parte do ponto A e passa pelo ponto C de uma pista ABC, mostrada na figura. A porção AB, de comprimento L, é reta, e a porção BC é um semicírculo de raio Rzinho, onde Rzinho é menor que L. Em qualquer lugar dessa pista, o módulo da aceleração do menino é A. O módulo da aceleração máxima do menino é A. Encontre o tempo mínimo de movimento do menino e encontre o tempo mínimo de movimento do menino de A até C. Bem, então, vamos ao problema. O que acontece é o seguinte, ó. Essa questão ela não é uma questão tão simples, ok? Você deve observar que temos aqui um raio R e o comprimento de AB corresponde a L. Vou colocar aqui, ó. Aqui para cá é o L. E aí esse menino, ele não pode simplesmente, para o tempo mínimo, ele não pode acelerar, ter o valor da aceleração máxima dele, do A até o B e fazer o resto do movimento. Por quê? Porque ele falou pra gente, o problema, que o R ele é menor que o L. Então o que acontece? Para a gente fazer a análise aqui desse movimento na parte circular, temos bem aqui uma velocidade, na qual é a velocidade final que esse menino adquire, tá? Essa velocidade final eu vou escrever bem aqui como VF. E podemos então montar a seguinte expressão, ó. A minha aceleração, que é a centrípeta, é VF ao quadrado dividido pelo raio, que é R. Logo, eu descubro que a minha velocidade final, ela deve ser raiz de AR. Tá, Felipe, mas por que ele não pode acelerar mesmo com essa aceleração A, que é a aceleração máxima de A até B? Porque se ele fizesse isso, ele iria encontrar um valor de velocidade final, que é o seguinte, ó. V' ao quadrado, como ele parte do repouso, né? Seria igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes L. Então, essa velocidade final linha corresponde a 2 vezes A vezes L dentro da raiz. E aí, quando você faz a análise da aceleração centrípeta, você iria escrever que essa aceleração centrípeta seria, fazendo agora com esse termo que encontramos, né? 2 vezes A vezes L, porque a raiz vai simplificar aqui, dividido por R. Ou seja, eu vou simplificar aqui o meu A e encontramos que isso só aconteceria numa condição de que R é igual a 2L. E isso não acontece, ok? Foi dito aqui no problema. Então, isso daqui não pode acontecer. De fato, o que acontece então? Esse menino ele deve acelerar até um ponto estratégico onde ele bem aqui ele atinge uma velocidade máxima. Então, nesse ponto aqui ele teria velocidade máxima. E depois ele vai reduzir a velocidade, ele vai acelerar até atingir a velocidade final. Ou seja, desse ponto A até o ponto de velocidade máxima, temos aqui um movimento acelerado. Do ponto de velocidade máxima até o ponto B, temos um movimento retardado. Ele diminui a velocidade, correto? Então vamos lá. O tempo. Como é que eu faço para encontrar o tempo? Bem, o tempo mínimo que eu desejo é o tempo da reta mais o tempo da curva. O mais fácil aqui para calcular mais rápido é esse tempo da curva, tá bom? Porque como é que vai ficar o tempo da curva? Veja bem, o tempo da curva é simplesmente o ΔS dividido pela velocidade, no caso a velocidade final que ele adquire, tá? Lembrando que ele quer o tempo mínimo. Por isso eu tenho que ter essa condição aqui. Ele tem que utilizar a aceleração máxima dele até atingir a velocidade máxima e também reduzir na mesma proporção. Então isso aqui vai ficar ΔS dividido por V. O ΔS corresponde a πr dividido por raiz quadrada de AR. Então o tempo dessa curva corresponde a π raiz quadrada de R sobre A. Então bem aqui temos o tempo já da curva. Agora precisamos encontrar o tempo da reta. Para encontrar o tempo da reta, já devemos ter um pouco mais de atenção, ok? Então, eu vou montar um gráfico aqui.
do que é que está acontecendo. Então, esse gráfico da velocidade em função do tempo, ele parte do repouso, então deve ser uma reta até ele atingir uma velocidade máxima, e essa velocidade máxima não é a final, então depois ele reduz, correto? De modo que bem aqui, por exemplo, vai ser o ponto da velocidade final dele, que ele atinge quando vai iniciar a curva. Aqui eu tenho a minha velocidade máxima. O tempo na qual ele vai acelerar vai ser o mesmo na qual ele vai desacelerar. Então eu vou colocar aqui, ó, como sendo ΔT, e aqui um ΔT. E bem aqui é zero. Esse tempo corresponde simplesmente à aceleração dividido pela velocidade, né? Então, eu posso escrever que esse tempo aqui corresponde... Fazer um corte aí, tá? Vamos voltar. Então, esse tempo aqui corresponde à velocidade dividido pela aceleração, né? Então, vai ficar a minha velocidade final dividido pela minha aceleração. E o bacana é que a área desse gráfico fornece para a gente a distância percorrida, que é justamente o meu L. Então, L vai ser numericamente igual à área do gráfico. E a área do gráfico, eu vou pegar primeiro esse triângulo aqui, tá? Esse triângulozinho. Então, vai ficar base vezes altura dividido por 2. Então, velocidade final ao quadrado dividido por 2A. Mais, olha, eu peguei essa área. Agora eu vou pegar essa outra área aqui. Tá bom? Vou pegar só essa área e multiplicar por 2. Então, para isso, eu vou pegar primeiro esse trecho aqui. Esse trecho aqui já está mais fácil fazer, porque a área da base vezes a minha altura. Então, vai ficar a velocidade final vezes o meu ΔT. Lembrando que eu vou multiplicar isso aqui por 2, tá? Então, eu vou colocar mais um termo aqui e multiplicar por 2, porque eu tenho essa e essa. E essa área aqui, Felipe, quanto é que vale? Bem, se você observar, esse ângulo θ é esse mesmo ângulo θ aqui. E quando eu pego esse triângulo para fazer a análise dele, você vai identificar que bem aqui corresponde ao θ, aqui é o meu ΔT, e essa altura é a velocidade máxima menos a minha velocidade final. Porém, é interessante perceber também que a inclinação corresponde à razão entre a velocidade e o tempo, e ela é constante, que é a minha aceleração A. Então, a tangente de θ corresponde à minha aceleração A, ou seja, minha tangente de θ é igual a A, que é a minha aceleração, que é nada mais nada menos que a velocidade máxima menos a velocidade final dividido por ΔT. Então, para fazer o cálculo dessa área, eu vou simplesmente escrever como base vezes a minha altura, V máximo menos V final, divididos por 2. Acontece que V máximo menos VF é igual a A vezes ΔT. Então, essa área corresponde a... Vou repetir aqui, ó. Minha área corresponde a ΔT ao quadrado divididos por 2. Perfeito. Então, é o termo que eu vou colocar aqui, ó. A ΔT ao quadrado divididos por 2. E aí, simplesmente, eu vou ter que resolver essa equaçãozinha para encontrar o meu ΔT. Meu objetivo é esse. Então, continhas aqui, vamos lá. Isso aqui vai ficar L igual a V final ao quadrado sobre 2A mais 2 vezes V final vezes ΔT mais A ΔT ao quadrado. Então, organizando, vai ficar A ΔT ao quadrado mais 2 vezes VF vezes ΔT mais VF ao quadrado sobre 2A menos L igual a 0. Então, aqui temos uma equação quadrática, tá? Equação do segundo grau. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Vou continuar aqui, ó. O meu ΔT, ele corresponde a menos 2 vezes VF, mais ou menos
raiz quadrada de 4 VF ao quadrado menos 4A vezes o C. E o C corresponde ali, ó, VF ao quadrado sobre 2A menos L. Tudo isso aqui dividido por 2A. Bacana. Então aqui embaixo vai ficar ΔT igual a menos VF mais ou menos. Aqui eu tenho 4 e 4, ok? Então eu posso tirar o 4, colocar para cá, vai sair, vai ficar 2. O 2 cancela com daqui, cancela com daqui. Por isso que eu já nem coloquei aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de VF ao quadrado menos esse A, ele entra para cá multiplicando, então vai ficar assim, ó, menos VF ao quadrado sobre 2 menos AL. Isso aqui dividido por A. Perceba que esse resultado, como eu tenho um termo aqui de VF ao quadrado menos um termo, subtraindo dele aqui, porque vai ficar, ó, B ao quadrado menos 4AC. Então esse termo aqui ele não pode ser negativo, correto? Então o resultado que a gente vai pegar vai ser o positivo. Não tem o tempo negativo, né? Então vou partir para cá para continuar. Então ΔT vai ficar igual a menos VF mais raiz quadrada de... Aqui vai ficar um menos, né? Então menos, e menos com menos aqui vai ficar mais. Ou seja, posso até separar isso aqui dividido por A. E aqui, ó, denominador A, VF ao quadrado sobre 2 mais AL. Então eu vou substituir o meu VF. Então ΔT corresponde a menos VF. Vou escrever aqui o valor dele, tá? Raiz quadrada de AR. Então vai ficar assim, ó. Raiz de AR sobre A mais AR sobre 2 mais AL, isso aqui dividido por A. Então, organizando aqui, o meu ΔT vai ficar igual a menos raiz quadrada de R sobre A mais raiz quadrada de R sobre 2 mais L dividido por A. Beleza. Isso aqui é o ΔT, tá? Então, não é o tempo da reta ainda. Eu vou agora escrever a expressão para o tempo da reta. Daí vai ficar o seguinte, ó. O tempo da reta é esse tempo aqui, mais esse, mais esse. Vou apagar aqui. E vai ficar o seguinte, ó. O tempo da reta corresponde a VF dividido por A mais 2 vezes ΔT. Então vai ficar raiz de AR sobre A mais 2, que multiplica raiz quadrada de R sobre 2 mais L dividido por A menos raiz quadrada de R dividido por A. Então, o tempo da minha reta fica... Esse termo aqui, ele vai ficar basicamente igual a esse, tá? Porém, aqui eu tenho 2, né? Então vai ficar negativo. Ou seja, o tempo da reta fica R sobre 2 mais L dividido por A menos raiz quadrada de R sobre L. E aí o meu tempo total, meu tempo mínimo, que é o tempo da reta, mais o tempo da curva, vai ser expresso do seguinte modo, ó. O tempo da reta está aqui, o tempo da curva está aqui. Vou escrever primeiro da curva, π raiz de R sobre A
mais raiz quadrada de R sobre 2 mais L dividido por A menos raiz quadrada de R sobre A. Então, esse meu tempo mínimo fica π menos 1, que multiplica a raiz quadrada de R sobre A, mais raiz quadrada de R sobre 2, mais L dividido por A. Ok? Então, esse aqui é o tempo mínimo que o garoto consegue fazer o que é pedido na questão. Perceba que é um excelente problema, você deve se atentar aí à análise gráfica, se atentar ao que acontece com os movimentos dele, tá bom? Ele adquire velocidade máxima nesse instante e a partir daí partir para resolver o nosso problema, ok? Eu poderia ainda escrever de uma forma diferente. Então esse é o nosso tempo, lembrando que como aqui tem um 2, nesse trecho aqui, ó, faltou só um 2 aqui para corrigir, que é o 2 que está aqui presente, ó, e consequentemente bem aqui. Ok? Então esse é o tempo pedido do garoto. Lembre-se que você tem que fazer uma análise gráfica, fazer uma análise detalhada do que está acontecendo. Não poderia ter usado somente a condição inicial, porque senão essa condição foi imposta aqui do problema, para a gente ter esse tipo de raciocínio. Então ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.